Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Nós estamos mais uma vez aqui, eu neste momento, gravando esse vídeo que comporá mais um culto doméstico que os meus irmãos prestam no momento de vocês, no momento da reunião de vocês, com ênfase, culto doméstico eu digo, com ênfase em oração. Fiquei feliz com os resultados de uma conversa ampla que o presbitério teve com praticamente um membro de todas as casas da igreja, e a partir destas conversas nós descobrimos que os irmãos têm acompanhado as exposições bíblicas e reunido a família nos momentos indicados e seguindo a liturgia também orientada por nós. Isso nos dá um senso de pertencimento, nos dá um senso de que, embora em nossa casa, embora com a nossa família, nós estamos, na verdade, compartilhando a mesma fé, a mesma palavra, a mesma doutrina e servindo ao mesmo Deus, junto com uma igreja cristã que nós fazemos parte. Embora esta igreja não esteja reunida nesse momento, não é? Muito bem. Os meus irmãos sabem também que nós estamos expondo para as terças-feiras de nossa quarentena o grandioso capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, texto que eu já quero que os meus irmãos o tenham em mãos agora, porque nós vamos hoje nos dedicar a Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. O texto é Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27, texto que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Esse é o nosso texto, nós vamos orar nesse momento. Senhor, nós te buscamos nesta hora bendita. Os meus irmãos, na medida em que assistem esse vídeo e que compartilham com exposição de Romanos 8 em casa, no seu lar, te buscam ansiosamente. E eu intercedo por eles, suplicando por eles, pedindo em nome de Jesus que tu os abençoes a todos, que recebam uma porção da palavra de Deus, acompanhada com o poder do teu Santo Espírito, e que estejam neste momento tendo experiências profundas, nesses dias de quarentena, sendo ensinados pelo Senhor a respeito de coisas sobre as quais o Senhor mesmo quer estabelecer em seu coração. Ajuda-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, lembremos que Paulo afirmou em Romanos capítulo 8, versículo 18, uma verdade a respeito da qual nós não podemos nutrir nenhuma dúvida, não podemos duvidar por nenhum instante sequer. Para mim tenho por certo, ele disse. Que Paulo tem por certo mesmo? Ele tem por certo como verdade absoluta, que não pode ser duvidada, que está acima de qualquer suspeição, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso está no versículo 18, como disse para vocês. A partir daí, a partir do versículo 19, o apóstolo passou a nos dar 3 razões para fortalecer essa verdade em nosso coração. Primeiro, ele mencionou os gemidos da criação, versículos 19 a 22. Depois ele falou dos gemidos dos próprios filhos de Deus, versículos 23 a 25. Agora, nos versículos 26 e 27, ele nos fala sobre os gemidos do Espírito. Vejam que a criação afetada pelo pecado como está,
geme pelo dia em que será liberta do presente cativeiro. Liberdade essa que a criação experimentará em conexão com a revelação da glória dos filhos de Deus. Depois o apóstolo seguiu dizendo: até nós que temos as primícias do Espírito também gememos e aguardamos o dia da ressurreição dos corpos, do aperfeiçoamento final da nossa salvação. Mas não apenas isso. Versículo 26, já o nosso texto, ele continuou dizendo: também o Espírito semelhantemente nos assiste, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É sobre esse texto que nós iremos fazer alguns comentários que julgo importantes, e nesses comentários eu quero destacar sobretudo o autor destes gemidos inexprimíveis, esta intercessão do Espírito em seu modo e em seu objeto, a necessidade que nós temos dessa intercessão do Espírito e, por fim, a eficácia destes gemidos intercessórios. Vamos conversar, portanto, sobre o autor da intercessão, o modo da intercessão, o objeto da intercessão, a necessidade que temos da intercessão e sua eficácia. Vamos ao texto junto comigo agora, não é? Pois bem, a respeito do autor destas intercessões, há comentadores que dizem que os gemidos referidos nessa passagem são, na verdade, os gemidos dos cristãos, mas gemidos dos cristãos feitos por meio do Espírito ou suscitados pelo Espírito. A ideia por detrás destes, a ideia que alimenta essa posição destes comentadores é uma ideia bastante nobre. Eles acreditam que o Espírito Santo não é um pobre suplicante no coração dos crentes. Eles acham que essa ideia é uma ideia indigna da divindade do Espírito Santo. Nesse sentido, por exemplo, Calvino disse o seguinte, disse que o Espírito de Deus intercede não porque ele porventura se humilhe como um suplicante a orar e a gemer, mas porque inspira em nossos corações as orações que são próprias para nos achegarmos a Deus. Então, qual é a ideia de alguns comentadores? É que esses gemidos do Espírito são, na verdade, os gemidos dos filhos de Deus, inspirados, suscitados pelo Espírito Santo. Agora, nós ousamos discordar e nessa discordância nós afirmamos que o autor dessa intercessão é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor desses gemidos intercessórios. E nesse sentido eu estou querendo seguir William Henry, dizendo que tem uma posição como esta, John Stott também, John Murray, sobretudo, a quem tenho seguido nestas exposições. Pois bem, o autor das intercessões, dos gemidos intercessórios referidos na passagem, eu não tenho nenhuma dúvida, é o Espírito Santo, não apenas que o Espírito é, digamos, aquele que inspira nos crentes. Não basta, como Murray disse, dizer que esses gemidos são criados e manifestados pelo Espírito Santo. Não. O Espírito Santo é o autor desses gemidos e eu vou lhes apresentar algumas razões para isso. Em primeiro lugar, Paulo já havia falado nos versículos 23 a 25 sobre os gemidos do Espírito de Deus, de modo que é muito improvável que ele, havendo discorrido sobre o Espírito de Deus a partir do versículo 23, ele retome o assunto agora no versículo 26. No versículo 23 ele disse: não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos. Então, quando Paulo, a partir do versículo 26, muda a sua tônica e diz também o Espírito semelhantemente, naturalmente ele está falando de uma outra intercessão, de um outro tipo de gemido, ou de gemidos de um outro agente, de um outro autor, que não os filhos de Deus referidos no parágrafo precedente. Em segundo lugar, a expressão também o Espírito
indica um paralelo, digamos, uma comparação, porque nos versículos 19 a 22 o apóstolo já havia falado dos gemidos da criação, nos versículos 23 a 25 dos gemidos dos filhos de Deus, e então ele inicia esta outra seção, esse parágrafo mais curto dos versículos 26 e 27, dizendo também o Espírito, com uma clara indicação de que ele está fazendo um paralelo, uma comparação com os gemidos anteriores, e não uma nova ênfase, não uma nova forma de falar dos gemidos dos filhos de Deus, já deixados para trás por ele a essa altura. Em terceiro lugar, a linguagem do versículo 26 aponta para o Espírito como sendo o autor desses gemidos. Paulo é muito enfático no versículo 26. Também o Espírito. Mais adiante ele vai dizer o mesmo Espírito, ou o próprio Espírito, é que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A linguagem do versículo parece inequívoca. Em quarto lugar, há um paralelo também entre a intercessão do Espírito, nesta passagem, Romanos 8, 26 e 27, com a intercessão de Cristo referida no versículo 34 de Romanos capítulo 8. Se você botar os seus olhos um pouco à frente, você chega no versículo 34 e você vai ler que Cristo está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, o cristão tem dois intercessores, como diria John Murray, dois intercessores. Cristo no céu e o Espírito Santo no coração. São dois intercessores divinos. O comentador, o estudioso William Hendrickson escreveu lindamente sobre essa intercessão do Espírito em comparação com a intercessão de Cristo. Eu vou abrir aspas para Hendrickson. Ele disse o seguinte: Romanos 8 ensina que os crentes possuem dois intercessores, o Espírito Santo e Cristo. Cristo efetua sua tarefa intercessória no céu, o Espírito na terra. A intercessão de Cristo se dá fora de nós, a do Espírito dentro de nós. Cristo ora para que os méritos de sua obra redentiva sejam plenamente aplicados aos que nele confiam. O Espírito Santo ora para que as necessidades profundamente ocultas de nosso coração, necessidades que nós mesmos às vezes nem conhecemos, sejam satisfeitas. A intercessão de Cristo pode ser comparada com a de um pai, o líder da família, em prol de todos os membros da família. A intercessão do Espírito Santo nos lembra antes a de uma mãe ajoelhada ao lado do berço de seu filhinho enfermo, apresentando em sua oração as necessidades do filho diante do Pai Celestial. É um termo maravilhoso de comparar a intercessão, uma forma, não é? Estas palavras de Hendrickson são uma forma maravilhosa de comparar a intercessão do Espírito no presente versículo 26 e versículo 27, com a intercessão de Cristo no versículo 34. A conclusão a que nós podemos chegar é que o autor desses gemidos intercessórios, ou dessa intercessão em gemidos inexprimíveis, realizada dentro de nós, em nosso coração, é o Espírito Santo, não nós mesmos. Em segundo lugar, vamos ao modo e ao objeto da intercessão do Espírito. O texto nos diz que o Espírito Santo ora por meio de gemidos inexprimíveis. Esses gemidos, meus irmãos, são ditos inexprimíveis porque eles não são articulados em linguagem humana. Não são articulados nem por meio de balbucios estáticos. De fato, nem há como expressá-los em linguagem humana. Esses gemidos são, portanto, inaudíveis e são inarticuláveis. Enfatize-se esse ponto aqui comigo. Não são os nossos gemidos que estão em jogo aqui na passagem, mas são gemidos do Espírito, embora de algum modo registrados no nosso coração, realizados em nosso coração.
Aqui se tem certamente uma linguagem figurada, antropomórfica, como dizem os teólogos, que é aquela maneira de linguagem por meio da qual se atribui a Deus atitudes humanas, uma linguagem ou uma forma de linguagem ou de expressão humana. No caso, a ideia de o Espírito Santo gemendo expressa claramente esta linguagem antropomórfica. E o apóstolo Paulo fez isso para comunicar que até o Espírito Santo, não somente nós, e na criação, como nos parágrafos precedentes, até o Espírito Santo anela, até o Espírito Santo geme pelo aperfeiçoamento da salvação dos filhos de Deus, pela consumação da nossa salvação, pela glorificação dos filhos de Deus. Então, só Deus ouve e entende os gemidos do Espírito. Por qual razão? Porque eles estão, estes gemidos intercessórios, ou esta intercessão em gemidos, esta comunicação está no campo da comunicação intratrinitária, está no campo do relacionamento que há entre o Pai e o Espírito Santo. Deus, o Pai, que sonda o nosso coração, a sede desses gemidos intercessórios do Espírito, é que sabe qual é a mente do Espírito. Notem que aqui é dito que Deus, o Pai, sabe o que há na mente de Deus, o Espírito. Se você fosse olhar comigo 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10, você veria ali que o Espírito perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Se você reunir esses versículos, você vai perceber que o Pai conhece o Espírito do modo como o Espírito conhece o Pai, a razão pela qual os gemidos do Espírito são compreendidos pelo Pai, discernidos pelo Pai, aceitos pelo Pai. Mas qual é o objetivo desses gemidos então? Qual é o objeto dessa intercessão? Qual é o objeto das orações que o Espírito Santo faz dentro de nós? Pelo que o Espírito Santo ora dentro de nós, meus irmãos? O texto nos diz que o Espírito Santo ora segundo a vontade de Deus. Então, como é esse o caso que o Espírito de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é ouvido por Deus? O que acontece quando uma oração que nós fazemos a Deus conflita com uma oração que o Espírito Santo faz dentro de nós a Deus? Não tenho nem dúvida, não é? Os meus irmãos já sabem. Quem Deus ouvirá? A nossa petição frágil? A nossa petição em fraqueza? Ou a intercessão do Espírito? Quando acontece esse conflito, quem o Senhor, quem Deus ouve? A intercessão do Espírito ou a nossa? Vejam aqui. Agora, por que nós precisamos destas intercessões do Espírito, né? Quanto à necessidade que temos desses gemidos, Paulo nos esclarece com as seguintes palavras. Ele diz assim, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. A nossa fraqueza, na qual o Espírito nos assiste, possui uma natureza bastante ampla. Nós somos fracos em nosso presente estado. Pecado nos enfraquece. Mas o apóstolo deseja enfatizar uma fraqueza em particular. Qual é a fraqueza enfatizada na passagem? Aquela fraqueza de não sabermos orar como convém. É uma fraqueza muito ampla, mas que está relacionada também, ou quem sabe é expressa de maneira especial, nesse ponto específico da piedade. Nós não sabemos orar como convém. É verdade aqui, meus irmãos, que no tocante à oração, a Escritura possui abundante ensino em todos os lugares, em todas as suas partes. Basta nos lembrarmos aqui da oração do Senhor, ensinada no Sermão do Monte, em Mateus, no Sermão da Planície, em Lucas, não é? Isso para não mencionar o grandioso livro dos Salmos,
o maior livro da Bíblia é um livro de oração e é um livro de louvor. Isso ainda para não falar do abundante ensino sobre oração que está nas cartas do Novo Testamento. Efésios, por exemplo, capítulo 3, a partir do versículo 14, nós temos aquela grandiosíssima oração do apóstolo Paulo. Eu estou pensando em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 19. Tudo isso indica que o cristão atento à palavra de Deus é bem instruído quanto ao que pedir e como pedir. Ele sabe que deve pedir a Deus, que deve orar a Deus em nome de Jesus, com um espírito humilde, deve orar por todos os santos, por seus líderes inclusive, devem orar para que Deus lhes aumente a fé e para que conheçam a Deus cada vez mais, não é? Devem orar por todos os santos para que Deus os faça perseverantes em seu testemunho cristão até nos tempos da calamidade. Eles devem orar também pelas autoridades públicas para que nós tenhamos liberdade de viver a nossa fé e vivamos vida sossegada e piedosa. Então, há abundante ensino sobre oração e o cristão atento à palavra de Deus é bem instruído no que diz respeito a essa disciplina específica da oração. Agora, tudo isso ocorre em meio a muitas imperfeições e, além disso, meus irmãos, há determinadas ocasiões que nem sabemos como conduzir o nosso coração a Deus. Nem tampouco sabemos o que pedir a Deus. Nós devemos, por exemplo, em tal e qual momento, pedir que Deus nos livre do sofrimento, ou que Deus nos ensine por meio do sofrimento, ou que Ele nos faça resistentes e nos dê forças no meio do sofrimento. O que nós devemos pedir a Deus? Esse estado de coisas em que nós nos encontramos, esse estado de fraqueza, nem o apóstolo Paulo estava imune a ele. A primeira pessoa do plural, como ele escreve, não sabemos orar como convém, indica que Paulo se via também, em certas ocasiões, emaranhado nesses mesmíssimos problemas, nessa mesmíssima fraqueza, nesse mesmo estado de coisas. Então, você pode pensar, por exemplo, no apóstolo Paulo, naquele texto de 2 aos Coríntios, capítulo 12, quando ele é apertado, não é? Padecendo sob o tal espinho na carne, pede a Deus que o livre, que retire dele o espinho na carne. Aquela foi a oração do apóstolo Paulo, mas a resposta de Deus para ele foi que não, porque Paulo deveria aprender que a graça de Deus lhe bastava, que a força de Deus lhe faria forte naquela situação, que a força de Deus lhe faria forte no meio da dor e do sofrimento, e que o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente no momento da nossa fraqueza. Quem sabe, Paulo não estaria escrevendo Romanos 8, versículos 26 e 27, afirmando inclusive a respeito de si: nós não sabemos orar como convém. Quem sabe ele não estaria exatamente pensando nessa sua experiência de anos passados, não é? Mas, nesse caso, a orientação não é que nós paremos de orar. É verdade que nós não sabemos orar como convém, ou nós não sabemos orar como convém sempre. Não sabemos. E nesse caso, não é para pararmos de orar, pelo contrário, é que, segundo a orientação do apóstolo, continuemos orando, certos de que o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis e segundo a vontade de Deus. Então, sim, carecemos das intercessões do Espírito de Deus. Por fim, Paulo também nos diz sobre a eficácia dos gemidos intercessórios do Espírito. Como é segundo a vontade de Deus que Ele intercede por nós, e visto que Deus conhece a mente do Espírito, a consequência não poderia ser outra, sim, meus irmãos, senão que
esses gemidos são sempre atendidos. Esta intercessão por meio de gemidos é sempre atendida. Deve ser por isso também que Paulo dirá no versículo seguinte, no versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive daquelas coisas que aconteceram quando nós tínhamos antes pedido a Deus que não nos acontecesse. Nós pedimos a Deus que aquelas coisas não nos acontecessem, ou que certas coisas não nos acontecessem, elas ainda assim aconteceram, mas não tem nenhum problema com isso, porque elas aconteceram conforme a intercessão do Espírito de Deus, que intercede por nós segundo a vontade de Deus, e por esta razão todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vejam que habita em nós o Deus que geme em suas intercessões por nós, geme intercedendo por nós sempre e eficazmente. Então, não sei se os meus irmãos estão me acompanhando, mas eu estou falando sobre os gemidos do Espírito Santo, estas intercessões do Espírito Santo que o Espírito de Deus faz dentro de nós, em nosso coração. O nosso coração é a sede, é o templo da habitação do Espírito, em que o Espírito intercede por nós. Quem é o autor destas intercessões? O Espírito de Deus. Nós não temos a menor dúvida. Qual é o modo destas intercessões? Através de gemidos inexprimíveis, gemidos inarticuláveis, gemidos que não se podem expressar por palavras, não são audíveis, porque esses gemidos estão no campo da comunicação entre Deus o Pai e Deus o Filho. Qual é o objeto mesmo destas intercessões? Tudo segundo a vontade de Deus e tudo somente segundo a vontade de Deus. Nós temos necessidades destas intercessões? Sim, claro, porque em nossa fraqueza nós não sabemos orar como convém. O Espírito de Deus é que intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus, em todas as situações, inclusive quando não sabemos o que pedir. E por fim, estas intercessões, elas são sempre eficazes, porque Deus o Pai sabe, aquele que sabe o que está em nosso coração, a sede dessa intercessão, sabe também o que há na mente do Espírito que intercede conforme a vontade do Pai. Então, a nossa conclusão é que nós não deveríamos duvidar em um único instante, meus irmãos, que a glória que há de ser revelada em nós é infinitamente desproporcional aos sofrimentos do tempo presente. Isso é demonstrado em toda a passagem, desde o versículo 19, por meio de um tríplice gemido. Os gemidos da criação, que nós testemunhamos, os nossos próprios gemidos que nós experimentamos, e os gemidos do Espírito Santo, que nós cremos. Nós ficamos por aqui. Curve a sua fronte nesse momento, nós vamos orar, não esquecendo os meus irmãos de orar também pelos pedidos que foram encaminhados ao grupo da igreja ao longo do dia. Vamos orar, falar com Deus. Pai de amor, muito obrigado por mais este momento que Tu me concedes a mim, em minha casa, no meu próprio momento, aos meus irmãos, em seu próprio momento, em seu próprio lar, contanto que Te sirvamos todos, porque Tu és digno do nosso serviço. Leva o Teu povo nesse momento a orações fervorosas, a clamores, a súplicas intensas, a fim de que, com fervor na alma, cheios de humildade, de reverência, de piedade, de temor, se aproximem de Deus por meio de Jesus e no Santo Espírito em intercessões que sejam atendidas pelo Senhor, Pai. Nós oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um grande abraço em todos vocês. Deus os abençoe.